Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 47. Capítulo 47, a gente só vai dar uma passada mesmo. E nós vamos ver o capítulo 48. Gênesis 47, e depois nós vamos ver o 48. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou o Faraó e saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedade na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. A gente vê nessa parte, Deus continua abençoando José, Deus continua abençoando Jacó, Deus continua abençoando os irmãos de José, né? E eles foram para a terra de Gósen justamente por causa do gado que eles trouxeram de Canaã. E como havia muita escassez, né, de alimento para o gado na terra do Egito e em outras terras, a terra de Gósen era uma terra melhor para que o gado tivesse alimento. E a gente vê Deus usando o Faraó para ser um instrumento de bênção na vida dos seus servos. Então, muitas vezes, né, Deus não usa somente servos dele para nos abençoar. Lembremos que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, inclusive controle sobre os incrédulos também. Deus é o Criador de tudo e de todos. Então, mesmo o incrédulo que está distante do Senhor, Deus tem total controle sobre ele. O Senhor domina todas as coisas. E Deus usa o Faraó para estar abençoando tanto José como seu pai e toda a sua família ali naquela terra. E o Faraó olhando, né, e todo o amor que ele tem por José e confiança, ele ainda dá aos irmãos de José a oportunidade de trabalharem para ele, né? Já que vocês são criadores de gado, olha, José, se você vê algum dentre os seus irmãos que tem a capacidade, pode separar eles para serem responsáveis pelo meu gado também, para que eles cuidem também do meu gado. Então a gente vê que Deus, Ele está abençoando o seu povo, e Deus está usando ali o Faraó, que é um ímpio, que é um homem que não serve ao Senhor, mas está usando a vida do ímpio para abençoar o seu povo. E isso muitas vezes pode acontecer na nossa vida, né? Deus levantar alguém que é ímpio para nos abençoar. E logicamente, a gente tem que ter o coração como o de Jacó, um coração grato. Nós vimos aqui que quando o Faraó fez essas coisas para Jacó, a palavra de Deus diz que Jacó abençoou o Faraó, né? Então é gratidão no coração.
É agradecimento, em primeiro lugar, a Deus, por sabermos que Deus está usando, mesmo o incrédulo, para nos abençoar. Então, é Deus que está movendo aquela pessoa para nos abençoar. E nós termos o coração grato de abençoar aquela pessoa que está nos ajudando. Logicamente, clamando a Deus que abençoe aquela vida, né, que está sendo usada para nos abençoar. E é isso que Jacó faz. E a partir do verso 13, a palavra nos diz que não havia alimento em toda a terra, porque a fome era grande. Assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Veja o que a palavra está dizendo. Tanto no Egito quanto em Canaã, o povo estava desfalecendo por causa da fome. Onde era que Jacó estava com seus filhos? Em Canaã. E então a gente vê o trabalhar de Deus de ter tirado Jacó e os seus filhos da terra de Canaã no tempo certo e levado eles para o Egito. O tempo estava passando e a fome só piorava na região, mas Deus estava cuidando do seu povo. É assim que Deus faz. Então, talvez se Jacó e os seus filhos estivessem em Canaã, eles também estariam desfalecendo, não é, por causa da fome que estava se agravando. Mas Deus já tinha agido em favor dos seus servos e já tinha os trazido para o Egito, e eles estavam ali, né, bem guardados pelo Senhor, bem acomodados numa terra abençoada, e logicamente que o faraó tinha disponibilizado tudo aquilo que eles precisavam. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Lembre que só tinha comida onde? No Egito. Então todo mundo que tinha uma reserva financeira estava gastando dinheiro comprando o quê? Cereal para alimentar a sua família. E a fome se agravou de tal maneira que todo mundo que tinha dinheiro agora não tinha mais. Todo mundo que tinha dinheiro já tinha gastado todo o seu dinheiro comprando comida para se alimentar. Quantos anos de fome viriam sobre aquela terra? 7 anos. E a gente vê que eles ainda estão passando aí no meio desse período e o dinheiro de todo mundo já acabou. Mas no Egito ainda tem cereal para todo mundo, mas ninguém tem mais dinheiro para comprar. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida, porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou. Então o povo foi lá questionar com José, né? Agora que nosso dinheiro acabou, o Senhor vai nos deixar morrer porque acabou o nosso dinheiro? Faça alguma coisa por nós. Estamos com fome e não temos mais dinheiro para nos alimentarmos. E José responde: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gados e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. A família de José estava em Gósen fazendo o quê? Cuidando dos gados. O dinheiro acabou, o que é que o povo estava dando em troca para o faraó, em troca de comida? O seu gado. Será que a família de José teve muito trabalho lá em Gósen, cuidando do rebanho deles, do rebanho de Faraó, e agora do rebanho de todo o povo do Egito que estava trocando seus gados por comida? Então você vê que Deus prepara tudo, né? Até usa aquela família para abençoar o Faraó, cuidando do gado que agora estava servindo de moeda de troca ali na terra do Egito. Uma outra coisa também que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui é que o Senhor sempre nos incentiva a trabalharmos pelo nosso sustento. Infelizmente, nós estamos vivendo, num país que a cada ano que passa se torna mais assistencialista, um governo assistencialista.
E quando o governo é assistencialista demais, as pessoas passam a ficar preguiçosas e não querem mais trabalhar. Por quê? Porque o governo todo mês bota dinheiro na conta e a pessoa não precisa fazer nada. Queridos, não se enganem com isso. Isso serve de moeda de troca, né? Enquanto o governo está te sustentando, ele sabe que pode contar com você na época da eleição para que você mantenha aquele mesmo governo corrupto lá no poder, né? Para ele continuar te alimentando enquanto você não faz nada. E a palavra de Deus nos incentiva a trabalharmos pelo nosso sustento. Você vê que José era um homem de Deus. As pessoas, para se alimentarem, precisavam o quê? De dinheiro para comprar cereal. Depois que o cereal acabou, o povo foi reclamar com José. E José não falou, já que o dinheiro acabou, eu vou dar comida para vocês agora de graça. Não se preocupe não, que todo mundo vai ter comida na mesa. Não. O dinheiro acabou, o que é que vocês têm agora em troca da comida? Nós temos gado, pronto, então nós vamos trocar o gado. Mas você vê que não é aquela coisa de assistencialismo. Fique lá em casa sem fazer nada que eu vou botar comida na sua mesa. O Senhor nos incentiva a trabalhar. Lógico que existem as exceções, né? Existem pessoas que não têm condições nenhuma de trabalhar. Mas, infelizmente, nós conhecemos pessoas com saúde fortes, que muitas vezes estão aposentadas, que a gente não sabe nem como é que a pessoa conseguiu se aposentar, porque não tem necessidade nenhuma da pessoa estar aposentada, e pessoas que vivem, né, como a gente costuma dizer, mamando no governo, né, se aproveitando do assistencialismo do governo para não fazer nada e ficar dentro de casa ali se alegrando com aquele pouquinho que o governo dá. Mas se você tem saúde, você pode trabalhar, vá trabalhar. A gente costuma dizer, né, na situação que nós estamos vivendo hoje, emprego não tem para todo mundo, mas trabalho sempre tem. Trabalho sempre vai ter. Né? Então, às vezes, nós vemos pessoas acomodadas que não querem trabalhar e ficam à procura de emprego. Sabe que não tem emprego, vá trabalhar. Mas as pessoas não querem, né? Botar uma guia de picolé, vender uma água na sinaleira, ser um ajudante numa obra que está tendo, né? Se oferecer. Você me dá aí 20, 30 reais por dia, eu lhe ajudo, eu estou desempregado, estou precisando botar comida na minha mesa. Né? Mas a primeira coisa que muitas pessoas fazem é correr para o governo para querer ajuda, né? Assistencialismo. Mas a palavra do Senhor nos ensina sempre a trabalharmos. Foi isso que Deus disse a Adão lá no Éden, quando eles pecaram e estavam saindo, que ele se alimentaria pelo suor do rosto dele, quando ele estivesse trabalhando. E continua sendo assim até os dias de hoje. Então, né, cuidado com esse assistencialismo todo do governo, que só faz com que as pessoas fiquem cada vez mais dependentes do homem, né, mais dependentes dele. Vamos fazer de tudo para nos tornarmos independentes do governo. Vamos correr atrás, né? Trabalhar. Aqueles que já estão aposentados, ótimo, vocês já trabalharam o suficiente para ter conquistado a aposentadoria de vocês. Eu não estou falando de aposentados, nem aquelas pessoas que não podem trabalhar. Mas se temos saúde, nós temos o Senhor em nossas vidas, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Porque trabalho tem, e nós precisamos nos manter através do suor do nosso trabalho. É isso que o Senhor instituiu para nós. Então a gente vê que José aí, ele foi agindo certo, né, como Deus colocou. E aí o povo agora já estava reclamando porque tinha acabado agora o gado, não tinha mais dinheiro, ele já era dono do gado. E o povo fala, nada mais nos resta diante de meu Senhor, a não ser nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então, o que é que os homens estavam dizendo ali a José?
O que nós temos agora é o nosso próprio corpo, a gente pode trabalhar para vocês, mas a gente precisa de comida, senão a gente vai morrer. E nós temos a nossa terra. Então, o que é que você pode fazer por nós? Nos dê sementes, as áreas que der para plantar, nós vamos plantar para o Senhor, e aí a gente fica como seu escravo, e a nossa terra fica como se fosse sua. Mas a gente continua plantando para continuar tendo comida, para que a gente não morra de fome. E aí, no verso 20, a palavra diz: assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. José ali estava expandindo, né, a posse do faraó. O faraó realmente se tornou um homem cheio de posses, né, bastante rico. Ele era dono de tudo no Egito. Ele era dono agora das pessoas, dos animais, da terra do povo, e nós vamos ver que agora, até sobre tudo que eles escolheriam, eles tinham que pagar um imposto para o faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e vivia dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. E os sacerdotes aqui que está falando não é do povo levítico não, viu? Porque as 12 tribos aqui de Israel não tinham se dividido ainda. Esses sacerdotes eram sacerdotes pagãos, que faziam os rituais lá, religiosos dos deuses egípcios. Então não confunda esses sacerdotes com os sacerdotes que se levantariam no meio do povo de Deus para fazerem o culto ao Senhor. Esses sacerdotes aqui são sacerdotes do faraó. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte ao faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. José instituiu uma espécie de imposto agora para o povo. Olha, a terra já não é mais de vocês, é do faraó. E vocês agora são escravos do faraó também. Mas vamos fazer o seguinte: continue usando a terra que era de vocês, e nós vamos fazer assim: eu vou dar semente a vocês, vocês vão plantar, de tudo que vocês plantarem, 20% vocês vão pagar de imposto para o faraó. Então tudo que eles plantavam, não é? Você divide em 5 partes, 20%, né? 5 partes de 20% cada uma. Uma parte era do faraó, as outras 4 partes era da pessoa. E José deixou bem claro: com essa parte que vocês ficarem, separem uma parte para que vocês continuem plantando, e a outra parte que sobrar, as outras partes que sobrarem, vai servir de alimento para vocês. Então, a partir de agora, o faraó não tinha mais a responsabilidade de estar alimentando o povo, porque eles agora, cada um continuaria trabalhando para ter o seu próprio sustento. E como troca de usar a terra que era do faraó, eles passariam a pagar um imposto agora de 20% sobre tudo que eles colhessem. E eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Você vê que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E as pessoas se tornaram escravos aqui de Faraó, e logicamente que José, como um homem honesto, ele estava fazendo tudo de maneira honesta para que o povo continuasse tendo sustento, e não tinha segundas intenções por trás da atitude de José. Mas hoje em dia, os governantes fazem totalmente diferente. Eles nos dão tudo aquilo, né, que nós precisamos, né, eles querem nos dar assistência em tudo que o povo precisa. Fazendo isso, de certa forma, eles nos tornam escravos deles,
mas eles fazem com que a gente não perceba que estamos escravizados, né? Nos tornamos escravos dos governantes, mas infelizmente por trás disso tudo eles têm segundas intenções. Eles só querem se perpetuar no poder e continuar roubando o máximo que eles puderem. Por que é que você acha que o governo não olha tanto para as nossas necessidades e não melhora tudo que precisa ser melhorado? Para que o povo continue indo atrás dos políticos pedindo por melhora. Porque quando você vai para os países europeus de primeiro mundo, que os problemas sociais quase que não existem, as pessoas pouco se importam com os governantes. Eles não dependem dos governantes para nada, porque todo mundo tem emprego, todo mundo ganha bem. As pessoas não precisam que o governo construa hospitais, não dependem do SUS, porque todo mundo tem que pagar o seu plano de saúde, porque lá fora o governo não dá saúde. Lá fora, uma coisa que o governo dá é educação, não é? E educação de qualidade. E é uma coisa que, infelizmente, aqui o governo dá, mas são tantas escolas particulares que tem, né, aqui no Brasil, justamente porque o governo não tem dado uma educação de qualidade para o povo, né? E tudo isso é custeado com os nossos impostos. Então, isso faz com que o povo continue cada vez mais dependente do governo, e de vez em quando eles fazem uma gracinha para o povo, e o povo ali fica na mão deles. E às vezes nós não percebemos isso, que muitas vezes a intenção dos governantes e dos políticos é nos deixar nas mãos deles a cada dia que passa. Que nós fiquemos cada vez mais dependentes dele, e aí eles fazem com a gente o que eles quiserem. Então, por isso que a palavra de Deus nos incentiva a corrermos atrás do nosso trabalho, a nós nos sustentarmos pelo suor do nosso trabalho. Não ficar dependendo de outras pessoas. Por quê? Porque você não fica dependendo dessas pessoas e não fica na mão deles. Você é independente. Você não depende do governo, né, para muitas coisas na sua vida, porque você tem corrido atrás do seu trabalho. Então, a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para isso. De uma primeira olhada assim, né, observando, parece ser até bom depender do assistencialismo do governo. Mas você depender de assistencialismo de homens pecadores que não servem ao Senhor e que têm segundas intenções nas suas atitudes, muito cuidado com isso. Porque você acaba se tornando escravo dos homens sem perceber. E é isso que muitas vezes acontece. E não se engane com político. Eles te dão com a mão e na hora certa eles vêm cobrar tudo o que eles fizeram por você. Mas só que aquilo que eles fizeram por você não foi mais que a obrigação dele fazer. Nós voltamos neles para isso. E quando eles fazem a obrigação deles, parece que a gente fica devendo favor para eles, e não é nada disso. E nós estamos tão mal acostumados com ninguém fazer nada pela gente, que quando eles fazem, a gente acha que está devendo alguma coisa a ele. E nós não estamos devendo, não. Então, cuidado, porque aquele que recebe demais um dia vai ser cobrado, né? E aí, você fica na mão desses homens pecadores. Temos que ter bastante cuidado com isso. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. E esse quinto, não é? Esse imposto chamado quinto ficou sendo utilizado por muitos anos. Na Idade Média continuou existindo esse imposto chamado quinto, que o povo pagava 20% de tudo que produzia para o rei, né? Então você vê que Deus usa o seu servo para instituir uma forma justa, né, de imposto sobre o povo. Então a gente não deve reclamar do imposto, não, viu? O imposto foi algo que foi instituído por Deus, mas a gente vê que os homens davam imposto ao faraó, mas eles tinham uma contrapartida. Eles tinham uma terra, eles tinham como plantar, eles tinham como manter a sua família, então todos viviam bem. Infelizmente não é assim que vivemos hoje. Nós pagamos o nosso imposto para o governo, que muitas vezes até passa de 20% daquilo que a gente recebe, né? Só imposto de renda
para quem recebe salários altos, paga-se 27,5% da renda de imposto de renda para o governo. Fora os outros impostos que as pessoas pagam, né, que nós pagamos. Quando nós compramos alguma coisa, quando nós vendemos alguma coisa, tudo a gente paga imposto. Só que a gente não recebe de volta nada daquilo que a gente paga, né? Ou quando recebe de volta, não é com a qualidade que nós esperávamos. Então eles arrecadam muito dinheiro, mas nós não temos o retorno, né, que nós esperávamos. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Enquanto o povo estava perecendo, passando fome, como era que Jacó e a família estavam lá em Gósen? Prosperando, porque Deus estava abençoando o seu povo. Por isso que, no período de pandemia, uma das coisas que a gente mais pregou aqui era colocar os nossos olhos em Cristo Jesus. Porque é Ele que toma conta das nossas vidas. Nós não podemos nos desesperar olhando para a situação que está à nossa volta. Porque no meio da situação difícil, Deus pode nos abençoar e nos fazer prosperar. Basta nos mantermos fiéis ao Senhor. Basta a gente, mesmo na situação difícil, de crise, continuarmos fiéis a Deus, obedecendo a sua palavra. E é isso que está acontecendo aqui com o povo de Deus. A terra toda estava passando muita dificuldade, o povo estava ficando pobre, porque estava dando dinheiro, gado, sua terra, a sua própria vida como mão de obra para o faraó. E enquanto isso, Jacó e os seus filhos estavam prosperando na terra de Gósen. Eles estavam comprando propriedades, eles estavam ficando cada vez mais ricos naquele lugar e abençoados por Deus. Mesmo no momento de fome, onde todos estavam perecendo. E nós precisamos lembrar que esse mesmo Deus que estava fazendo isso com o seu povo, é o mesmo Deus que age nas nossas vidas no dia de hoje. Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós podemos crer no nosso Deus, que mesmo que o mundo esteja em caos, nós precisamos permanecer em Cristo. Não em crise, não no caos. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Dessa forma, mesmo na situação difícil, Deus pode nos abençoar. Deus pode nos fazer prósperos numa terra que está amaldiçoada, né, numa terra que está em crise. Deus pode abençoar os seus servos. Esse Deus que estava fazendo Israel prosperar na terra de Gósen é o mesmo Deus que nós servimos hoje nas nossas vidas. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha a sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso, você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. E José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure para mim. José jurou, e Israel se inclinou sob a cabeceira da cama. Então ali Jacó Israel, no final da sua vida, faz um pacto com José para que ele não fosse enterrado no Egito. E por que será que José fez isso? Por que será que Jacó fez isso com o seu filho José? Lembre que a terra do Egito não era a terra que Deus tinha prometido para os seus servos. Apesar de Deus estar abençoando o seu povo ali numa terra estrangeira, não era aquela terra que Deus tinha prometido para o seu povo. E Jacó, como patriarca do povo que Deus levantaria como seu, pede ao seu filho:
eu quero voltar para minha terra e quero ser enterrado lá com os meus pais, com o nosso povo. Porque foi naquela terra que Deus fez promessas para nós. Foi ali que o Senhor nos jurou que nos daria como herança. E é ali que eu quero estar. Eu não quero ser enterrado numa terra de pagãos, numa terra idólatra. Eu quero ser enterrado na terra que o Senhor prometeu nos dar por herança. E a gente vê uma atitude de Jacó, né, singela, mas tão importante, porque ele se importava com aquilo que Deus tinha falado com ele, com os seus pais, com aquilo que Deus tinha prometido para o seu povo, e ele gostaria de estar onde Deus disse a ele que daria por herança. E a gente vai ver, né, na próxima quarta-feira, as coisas que Deus continua fazendo no meio do seu povo, e algumas mudanças que Deus faz para a gente poder compreender sobre as 12 tribos de Israel, né? A gente tem o nome dos 12 filhos de Jacó, e quando a gente vai ver o nome das 12 tribos de Israel, a gente vê que o nome das 12 tribos não são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Tem nome de tribo que é diferente. E por que o nome da tribo é diferente? Quarta-feira que vem a gente vai saber, na continuação do texto, né, nos mostra Deus já trabalhando para iniciar o seu povo e dividi-lo em tribos. São cenas dos próximos capítulos. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado porque a Tua palavra nos traz tanto aprendizado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos para que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra nos nossos corações, que o Senhor continue nos abençoando e semeando a boa semente nos nossos corações e nas nossas vidas. Que nós possamos frutificar para a glória do Teu nome. E que nós possamos ser instrumentos de bênção, ó Deus, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Nós Te agradecemos. Tu és um Deus todo-poderoso e nós só temos a Te louvar por isso. Obrigado, ó Pai, por ter nos trazido em paz. Obrigado pelos louvores entoados, pelas orações feitas, pelas palavras que foram lidas na Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos dízimos e ofertas depositados nessa noite. Eu Te agradeço pela vida de cada um que está aqui, por cada um que está na sua casa, nos acompanhando através da internet também. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sem medidas sobre eles, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Continua conosco, nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça hoje e para sempre nas nossas vidas. Amém.